Queridos, pregador Daniel aqui mais um vídeo para o nosso canal, a qual canal é de vocês também. Como você vê pela capa e pelo título, é uma pergunta. O Carlos Reinar, o Maçola, a congregação cristã no Brasil, é uma da pior igreja para se congregar? O Carlos Reinar, ele é um falso profeta? A igreja, a congregação cristã no Brasil, ela é uma igreja assassina de almas? Antes, peço a vocês que se inscrevam e compartilhem esse vídeo e assista até o final para você entender o que nós iremos tratar aqui hoje. Mas antes, eu quero fazer uma menção aqui de um texto que eu estava pesquisando e encontrei muito interessante sobre a igreja perfeita. Vamos ler o que diz o texto. Diz assim: estava procurando uma igreja perfeita e resolvi ligar para o apóstolo Paulo, ou seja, o apóstolo Paulo da Bíblia, para ter uma orientação. O texto é muito interessante e edificante para a sua vida. Ouça só o que vai dizer. Diz assim: alô, é o apóstolo Paulo? Ele diz: sim, é ele, graça e paz. E ele falou: graça e paz. Desculpe-me o incômodo, apóstolo, mas estou precisando de uma ajuda. E ele falou: pois não, sim, preciso de uma ajuda na minha vida cristã. Andei me decepcionando com muitas coisas na igreja a qual pertenço, e estou naquela fase self-serve. Estou escolhendo uma igreja perfeita para eu congregar. Gostaria de ter informações sobre algumas igrejas. Aí o apóstolo Paulo diz para ela assim: pois não, se eu puder lhe ajudar. Aí o texto vai dizer assim: me diga uma coisa. Foi uma pergunta que fez para o apóstolo Paulo. Estou pensando em congregar em Corinto, ou seja, a igreja de Corinto. Seria ela uma igreja perfeita? Aí o apóstolo Paulo vai responder: olha, a igreja de Corinto tem grupinhos. 1 Coríntios 1:12 vai dizer sobre isso. Tem invejas, contendas. 1 Coríntios 3:3, briga na justiça. 1 Coríntios 1:6 vai dizer também. Tem fornicário e etc. Aí a pessoa diz assim: nossa, e a igreja de Éfeso? Aí o apóstolo Paulo vai dizer: foi uma igreja alicerçada na palavra. Atos capítulo 20, versículo 27. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: mas ultimamente tem uma gente sem amor por lá. Apocalipse 2:4. Aí vai dizer assim: então penso em congregar em Tessalônica. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: Tessalônica tem alguns que andam desordenadamente e não gostam de trabalhar. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11 vai falar sobre isso. Aí o texto vai dizer: nossa, tá difícil, hein, Paulo? O texto vai dizer assim: e se eu for para a igreja de Filipos? O apóstolo Paulo vai dizer: Filipos é até uma igreja boa, mas tem algumas notas destoantes. Tem duas irmãs lá, uma se chama Evodia e outra Sintique. Filipenses capítulo 4, versículo 2, que se desentenderam e estão sem conversar uma com a outra. Aí o texto vai dizer: mas por que, Paulo? Aí Paulo vai dizer: por causa do uniforme, da festa, da união feminina, da igreja de Filipos. Aí o texto vai dizer: então eu acho que vou mudar para Colossos e vou congregar lá. O que você acha? Aí o apóstolo Paulo vai dizer: olha, em Colossos o problema é doutrinário. Tem uns hereges que estão querendo rebaixar a pessoa de Cristo, dizendo que ele não é Deus. O negócio está tão feio lá, que estão até realizando cultos aos anjos. Colossenses 2:18. Aí vai dizer aqui também o texto: meu Deus, e se eu for para a Galácia? O apóstolo Paulo vai dizer: olha, para a Galácia tem crentes se mordendo e devorando uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Vai vendo para vocês entenderem. Aí o texto vai dizer, quando eu falo o texto vai dizer, é a pergunta que está fazendo para o apóstolo Paulo. Só para vocês entenderem. Reflete bem. Meu Deus, realmente está difícil. Entrei em contato com o apóstolo Paulo porque pensei em congregar em Tiatira, mas ele me disse que lá é uma igreja tolerante. Tem tolerado uma mulher que diz profetista e tem ensinado a se prostituir
e comer sacrifício de idolatria. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 vai falar sobre isso. O texto vai dizer, pensei em ir para Laodiceia, mas João me disse que lá estão muitos indiferentes, são mornos. Apocalipse capítulo 3, versículo 16 vai falar sobre isso. O texto vai dizer, depois pensei em congregar em Pérgamo, mas João me disse que lá tem algumas doutrinas estranhas. Doutrinas estranhas lá. A doutrina de Balaão, Apocalipse capítulo 2, versículo 14, vai falar sobre isso. E dos Nicolaitas, Apocalipse capítulo 2, versículo 15 vai falar sobre isso. Aí o texto vai dizer, sabe, Paulo, já pensei em ir para a igreja sede em Jerusalém, mas lá está cheio de preconceituosos com os gentios. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 12 e 3. Fiquei sabendo que já teve muita murmuração por lá. Atos capítulo 6, versículo 1. E crente duas caras. E capítulo 5 também. O texto vai dizer, me parece que se chamava Ananias e Safira, salvo engano. O texto vai dizer assim, Paulo, realmente está difícil. Qual é a solução? Me dá uma orientação. Aqui é que eu quero frisar com você. Vai dizer assim, é simples. A igreja do lado humano é imperfeita, mas Deus está trabalhando. Você se esqueceu de que escrevi aos Efésios para apresentar a si mesmo igrejas gloriosas, sem máculas, sem rugas, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensíveis. Efésios capítulo 5, versículo 27. Aí o texto vai dizer, e breve estaremos na igreja perfeita, a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus. Hebreus capítulo 12, versículo 23. E Paulo vai dar um conselho para ela. É aqui que eu quero frisar para você, que procura a igreja perfeita, você que procura o homem perfeito, você que procura o ancião perfeito, e que procura pessoas como o Carlos Einar, que é um grande homem de Deus, que não vou falar sobre isso aqui agora. Eu quero dizer para você, aqui que vem, para você que procura perfeição nas pessoas ou na placa da igreja que não vai te salvar. Aqui eu quero falar para você. Então está bem, Paulo. Obrigado. Vou ler mais a Bíblia mesmo. Condenando tais práticas, estou reconhecendo que não há igreja perfeita enquanto estivermos aqui, ou seja, aqui na terra. Mas mesmo reconhecendo suas imperfeições, não abandonarei a comunhão entre os irmãos e procurarei fazer a minha parte, vivendo uma vida cristã autêntica, esperando a volta de Jesus Cristo. Obrigado, apóstolo Paulo. Sabe o que eu quero dizer com isso? E autor desconhecido. Sabe o que eu quero dizer com isso, meus queridos que estão me assistindo? Pessoas me disseram que estavam na congregação cristã no Brasil. E essas pessoas vieram, já tinham passado pelas águas do batismo e se batizado. E quando elas se batizaram, elas veio a cair, ou seja, pecar. Então agora, a congregação cristã no Brasil pregava muito dizendo que o pecado de morte, e não existe pecado de morte, existe pecado que gera a morte se você permanecer nele. Só que essa doutrina, ou seja, dogmas, porque doutrina é de Deus, dogmas são do homem. Então esse dogma que foi imposto na igreja, esse dogma que foi colocado na igreja de que pecado de morte, pecado grave, pecado para Deus é pecado pequeno, é da mesma forma, existem consequências diferentes. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo, que essa pessoa que me mandou a mensagem, que falou comigo, ela tinha caído em pecado e mediante os dogmas da igreja, ou seja, a doutrina da igreja, congregação cristã no Brasil, lembrando que não é um ataque, eu só quero deixar uma mensagem da parte de Deus para a sua vida.
que, mediante a doutrina da igreja, se uma pessoa batizar e cair em pecado, em adultério, por exemplo, essa pessoa, ela não tem liberdade na igreja, os irmãos passam a, vou dizer, até mesmo a excomungá-los, os irmãos passam a nem cumprimentá-los, e essa pessoa, o que ela faz? Ela chamou a igreja de uma assassina de almas. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias atuais, meu querido? Você que está me assistindo, que está passando pelo mesmo momento que eu quero, que está passando pelo mesmo momento que essa pessoa que mandou a mensagem me falou, eu quero dizer para você que esse texto que eu li para você aqui, não existe perfeição nas igrejas enquanto ela estiver aqui na terra. Nós estamos em busca da perfeição, oh glória, em busca da perfeição em Cristo Jesus, e o dia que nós estiver perfeito e a trombeta soar, e eu e você subiremos juntamente com Deus ao Pai, para juntamente com Ele lá no céu. Sabe por quê? A Bíblia vai nos dizer que Ele foi preparar-vos morada para que nós estivemos juntamente com Ele. Meu querido, eu quero dizer para você que o pecado que não tem perdão é o pecado contra a blasfema, contra o Espírito Santo, ou então o pecado que você quer ficar nele até Jesus voltar, e Ele voltar e você permanecer nele. Esse pecado é que não tem perdão. Mas você que fez como aquela mulher prostituta, que Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Oh glória, eu quero dizer para você que essa pessoa é que me disse que a congregação é uma assassina de alma. Não sou eu que estou dizendo. Por que ela disse isso? Porque ela passou por um processo que era antibíblico, de dizer que a pessoa que peca, a pessoa que cai em adultério, essa pessoa não tem salvação, essa pessoa não irá para o céu, porque ela já passou pelas águas do batismo. Se for olhar para esse lado, meu querido, o salmista Davi, quando ele caiu com Betseba, a Bíblia vai dizer que ele teve as suas consequências, sim, mas a Bíblia vai dizer que não por isso ele não foi para o céu, porque ele hoje está juntamente com Deus o Pai. Então quer dizer para você, meu querido, que o teu pecado pode estar como a escarlata, pode estar vermelho como a escarlata, mas o Senhor dos exércitos, Ele está aqui para te libertar. Ele mandou o teu filho unigênito para libertar a mim e a você. Ele mandou o teu filho unigênito para levar a mim e a você até o céu. Então, meu querido, eu quero dizer para você que está me assistindo, se você entrou para o teu quarto, fechou a tua porta, confessou, abandonou as tuas práticas do pecado, tenha certeza que por mais que você não tenha liberdade na igreja, se você confessou e abandonou, o teu nome já está escrito no livro da vida. Deus já te viu, Deus já está te vendo e te contemplará a tua vida na presença dele. Meu querido, eu quero dizer para você, quando eu falei sobre o Carlos Reinar, é porque o Carlos Reinar, ele tem meu respeito, porque ele prega, ele é um cara que é da congregação cristã no Brasil, tem irmão na congregação que eu amo, tem gente da família da minha esposa que é de lá, eu amo em Cristo Jesus, mas tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão enfraquecendo cada vez mais com esse tipo de doutrina, de dizer o pecado de morte, sendo que o pecado de morte ele não existe, existe pecado que gera morte. Por isso que as pessoas chamam, algumas pessoas chamam a congregação de assassina de almas, porque pessoas vão para lá e quando batiza e peca, ele diz que aquela pessoa não tem salvação. Muitas pessoas dizem que aquela pessoa não irá para o céu, e aquela pessoa passa a não valorizar mais a vida, não passa a valorizar mais a presença do Espírito Santo. Por isso que eu falei, como eu falei com o Carlos Reinar, ele prega muito contra isso, porque não existe pecado de morte. O Carlos Reinar não é um falso profeta. O Carlos Reinar, ele é um cara que prega cristocêntrico. Ele faz parte da congregação, mas ele é um cara que não prega placa de igreja. Eu sou assembleiano, mas eu não prego sobre a placa da igreja assembleia. Eu prego sobre a igreja que nós devemos ser se nós quisermos ir para o céu. Eu não prego sobre a placa da igreja congregação. Eu prego que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu aqueles a qual vive de conforme a palavra dele. Meu querido, a igreja perfeita ela não existe. A igreja perfeita não, mas nós estamos buscando a perfeição, porque igreja somos nós, igreja somos nós. Nós não somos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus.
Meu querido, não desista. Você que talvez está parado, você que talvez está sem oportunidade na igreja, está sem liberdade. Não, o importante é você ter o acesso ao trono de Deus. O importante é você ter acesso ao lugar santo de Deus, porque antes você não tinha acesso, mas quando Jesus veio, eis que o véu foi rasgado, aonde o sumo sacerdote ia. Hoje você tem acesso. O lugar santo do santo, o lugar santíssimo, somente o sacerdote entrava a ver por ano. Mas depois que Jesus veio, passou pela cruz do Calvário, pagou o preço por mim e por você, eis que você tem acesso diretamente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus continue falando no teu coração. Vive em santidade. Vive em santidade com Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá. O Carlos Zenar é um grande homem de Deus. É um grande homem que não prega sobre placa de igreja. Tem o meu respeito, tem o meu respaldo. Mas agora, eu já vi até mesmo uma sola falar isso. O santo homem de Deus que não pecam. Meu querido, não existe quem não peca. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca, que atira a primeira pedra. Juntos somos mais fortes. Vamos deixar esse preconceito de pagar. Muitas pessoas que ficam aí, tem muitas pessoas que ficam aí propagando a placa da igreja, pessoas segurando a placa da igreja e achando que a placa vai salvar ela. Não, seja a igreja você. Não seja a placa da igreja, mas seja a igreja você primeiro, na tua casa, no teu andar, no teu falar, porque Deus assim é o que Ele quer. Independente de onde você está, Deus quer salvar você. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Se esse vídeo falou com você, compartilhe e se inscreva e fica na paz do Senhor. Deus te abençoe.